Você já sentiu aquele aperto no peito? Algo que dizia para você não ir por tal lugar ou não fazer tal coisa e você realmente não fez e confirmou? Ou quando você sentiu algo bom, alguma coisa te dizendo vai, faça, vá por esse caminho, e aí você foi e também confirmou que era aquilo mesmo? Eu tenho certeza que você já sentiu essas sensações, ou até mais. Porém, eu também tenho certeza que você já se perguntou: será que isso é coisa da minha cabeça ou é intuição de verdade? Pois nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas práticas para você entender de verdade, de uma vez por todas, o que é intuição e o que é coisa da sua cabeça. Como começar a confiar nesse saber profundo que mora dentro de você. E porque sim, você tem essa sabedoria, só precisa aprender a ouvir, não é mesmo? Se assunto te chama atenção, curte aqui, se inscreve no meu canal, já deixa um comentário para eu saber que realmente você está aqui e compartilha com seus amigos, com suas amigas, que você acredita que esse tipo de vídeo vai ajudá-los nas questões do mundo cotidianas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a primeira dica, gente. Primeira dica é o seguinte: razão versus intuição, razão versus emoção. Gente, que raios de vida é essa que colocaram nossa razão funcionando contra a nossa emoção? São duas coisas nossas, do nosso interior, importantes para nós, e que aí colocaram como competição. Uma compete com a outra, ou uma está oposta à outra. Que história é essa, gente? Como assim? A gente entende, olha, a Matrix nos separou de tudo. A Matrix nos separou da natureza. A Matrix nos separou um dos outros, né? Eu compito com aquele, com aquela, né? Para nós mulheres. E sendo que todos nós somos unos, que existe unidade, a verdade, a lei universal de Deus é unidade. A nossa razão não trabalha contra a nossa emoção. Isso é falso, isso é uma mentira que contaram para nós. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso hoje, tá? Então eu vou trazer uma frase aqui do Albert Einstein, que é o seguinte: a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional é um servidor fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servidor e esquece a dádiva. Olha isso, gente. O servidor fiel é a razão. Então, olha só. Primeiramente, o coração, ele é o órgão principal do nosso corpo. Todo mundo sabe disso, tá? E ele é o primeiro que sente o campo vibracional e de uma maneira muito ampla, tá? E depois ele passa para o cérebro. Primeiro o coração sente, ele tá aqui, ele tá captando tudo ao nosso redor, nosso ambiente. Ele capta vibrações energéticas, espirituais, aqui da matéria, ele capta tudo. Ele é um grande centro eletromagnético do nosso corpo. Ele é o centro, é o nosso coração, gente. Tá? Porém, quando chega no cérebro, aí sim fazemos a interpretação do ambiente. Então, entenda o seguinte: quando o coração chega no nosso cérebro, na nossa mente, as informações que estão chegando já são secundárias. Vocês entendem? As interpretações já são secundárias, porque o nosso coração fez uma interpretação, aliás, recebeu a informação, encaminha para nossa mente, e ali é feito todo um filtro, e aí as interpretações aparecem. Ou seja, as informações que vêm a partir do nosso cérebro, da nossa mente, o cérebro é o órgão, a mente
é aquilo que pensa, né? É a parte que pensa, que racionaliza. A partir disso, gente, já são informações secundárias, tá? Mas os dois podem trabalhar juntos. Qual é o meu ponto aqui que eu quero trazer para vocês? Não há separação. Aquilo que o seu coração está trazendo para você, as informações que seu coração está trazendo para você, a razão, ela vai trabalhar, você vai colocar a sua mente, a sua inteligência, a sua mente lógica, analítica, a capacidade de separar, de organizar, de colocar em caixinhas, você vai usar isso para trabalhar para o seu coração. Então, quando, por exemplo, você quer muito uma coisa, certo? O seu coração está aqui vibrando. Nossa, preciso disso, isso é importante para mim, isso me faz meu corpo vibrar, isso faz meu coração vibrar, eu sinto vibração aqui dentro. Quando você sente isso, a mensagem que você vai mandar para o seu cérebro a sua mente é o seguinte: como que eu faço para isso se tornar realidade? Tá? Ao invés da gente rechaçar as informações que chegam. Então essa é a primeira dica, gente, não há separação. A nossa emoção vai trabalhar juntinhos, together. A partir de agora, não existe essa razão versus emoção, não existe isso, tira isso. Esquece. Isso é uma crença limitante. Muito da Matrix. Que quer separar tudo. Tá? Vamos unir. Os dois vão trabalhar juntos a partir de agora. Tá? E aí eu vou ensinar vocês como que vai fazer esse processo acontecer juntos, tá? Então a segunda dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Segunda dica, não julgue. Não julgue o que o coração está sentindo. Tá? O teu campo eletromagnético vai sentir algo quando capta as informações do ambiente, do próprio pensamento, tá? Então você não vai julgar. Se vier, tá, alguma coisa, você sentiu algo antes de você eliminar, você vai olhar cuidadosamente cada sensação, tá? Como que isso funciona na prática? É o seguinte. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Vou contar a minha história para que vocês entendam como isso funciona mais ou menos, né, no dia a dia de uma pessoa. Bom, gente, em 2020 eu passei por muitos processos, algumas pessoas aí já sabem, passei por grandes crises e colapsos mesmo da minha própria vida, internamente, eu estava tudo desabando, as coisas não estavam fazendo mais sentido para mim, eu não sabia muito bem o que era, o que não era, as mudanças, não estava entendendo nada, eu só estava sentindo, vibrando aquilo, e, né, com um processo de dor muito grande também, profunda, tá? É o que se chama de atravessar o deserto da alma. Então, teve um dia que eu estava deitada na minha cama, assim, já era dia, acho que era meio-dia já, eu estava lá deitadona, era um sábado, lembro muito bem, muito mal, não queria levantar, não queria fazer nada, mas eu estava assistindo um vídeo sobre viagens, né, porque eu sempre tive esse sonho de viajar e tal, fazer mochilão, só que eu nunca tinha realizado isso de fato, por medo, né, por uma série de questões aí, crenças limitantes e blá, blá, blá. E aí, gente, eu vendo aquele vídeo, de repente me deu um estalo, assim, sabe? Virou uma chavinha dentro de mim. Vendo um vídeo, eu assistia muitos vídeos de viagem, mas aquele momento, aquele vídeo me deu um estalo tão grande, profundo, que foi assim, tipo, é possível. Me veio um negócio assim, é possível. Viajar, fazer um mochilão é possível. E aí aquilo, boom, gente, eu saí do 0 ao 100.
questão de segundos, eu saí do 0 ao 100. A minha energia foi lá para cima. Lá para cima, lá para cima, lá para cima. E eu levantei da cama num pulo, assim, totalmente eufórica. Mas eufórica, eu não vou usar essa palavra, eu vou usar a palavra entusiasmada, né? O eufórica é o eu fora, mas na verdade eu estava dentro. Aí eu estava sentindo lá dentro a coisa acontecer. Então, era um entusiasmo, eu senti um entusiasmo, uma coisa que vibrou muito forte em mim. Esse é possível. Então, percebe, a informação chegou, o meu coração captou aquilo, falou, menina, vai, é para ti, exerça isso. Você entende que isso é uma informação da nossa alma, são coisas da nossa alma que chegam, informações que falam sobre você. Se aquilo te entusiasma, é um grande sinal. Então, o que aconteceu? Eu dei aquele pulo, saltei da cama, gente, e eu fui faxinar minha casa. Eu estava completamente ali absorta na minha tristeza, na minha dor, vivendo uma coisa ali, porque Deus o livre, que minha vida está sem sentido, não sei o que eu faço. E, de repente, a ideia possível, porque o sonhar eu já sonhava, mas a ideia da possibilidade real de fazer essa viagem veio com tanta força para mim que eu levantei, botei uma música, eu já comecei a dançar, cantar e fazer faxina na minha casa, gente. Olha que força que isso tem. Isso é ou não é um sinal da nossa alma, uma conversa da nossa alma dizendo, apontando, ó lá, é para esse lado. Então, hoje, gente, eu percebo muito, é algo meu, eu fico muito entusiasmada quando algo é para mim. Se eu vou dar energia para aquilo naquele momento, né, se eu vou sustentar essa energia, aí é outra história. Mas a verdade é que o que é para mim, eu sinto entusiasmo, eu falo, nossa, que legal, bacana isso. Posso esquecer depois, mas o que eu vou dar sustento, aí é outra história, como eu falei, aí eu boto na minha razão, talvez agora não, nesse momento não, eu vou esperar mais um pouco, eu vou fazer isso dessa forma, tudo, então vai para minha caixinha da razão, mas esse elemento alma, esse elemento é muito importante que você tenha ciência. Então, não faça julgamentos. Não faça julgamentos quando vier um sentir que você percebe, nossa, isso é da minha alma, será que isso é um sinal? Você precisa, pelo menos, se dar o direito de observar isso, antes de dizer, não, isso aí não é para mim, ou não, isso aí, bobeira. Isso é bobeira. Eu tenho que prestar atenção nessas coisas do dia a dia, eu tenho que pagar o boletinho aqui, né? Não é assim que funciona? A gente sempre julga aquilo que sente. Então, não, a partir de agora, você não vai julgar, tá? Você vai decidir o que vai fazer depois, mas o primeiro olhar isso é do meu coração. O que isso quer me dizer? O que isso está me trazendo? Será que eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso? Ou eu vou anotar aqui, vou anotar rapidinho, anota também. Tudo aquilo que você sente, anota. Tenha um caderno de anotações. Aquilo que você sente, é muito importante você anotar. Porque daí você vai trazendo esse autoconhecimento, você vai ter elementos, informações sobre você, como que você funciona, como que você sente. Para mim, hoje eu já sei. Eu saí dançando, doida, feliz, eu já sei que é meu. Eu já sei que aquilo tem a ver com a minha alma, com o meu jeitinho de ser. Eu já sei que aquilo se encaixa comigo. Mas esse é o meu sentir. Talvez você vai ser de outra forma. Talvez você vai chorar de emoção. Entende?
E daqui a pouco eu vou falar, nas próximas dicas eu vou falar, eu vou dar outra dica para você começar a visualizar isso, tá? A ter certeza desse seu GPS interno. Eu quero chegar nesse seu GPS interno. E eu quero dizer também que cada um tem um GPS diferente. Cada pessoa sente diferente. Não existe uma receita, gente, para o autoconhecimento, não existe receita única. Não existe um caminho único, não existe. É cada um entendendo os seus processos. Aqui eu estou compartilhando a minha experiência, porque a minha experiência pode te ajudar, porque a minha experiência pode ser uma informação para você, para a sua jornada, tá? Então, tenha um caderno, e até eu trouxe aqui, gente, eu quero mostrar como é o meu caderno. Quero que vocês tenham É tanta coisa que hoje eu aprendi a anotar. Eu criei esse hábito de anotar tudo. Eu anoto meus sonhos, eu anoto o que eu sinto, né? Às vezes durante o dia, principalmente sonhos que eu tenho muita intuição. Gente, a minha forma de ver é por meio dos sonhos, assim. Olha, se eu sonhar, menina, é batata. Então, olha só. Eu tenho um caderno, gente. Isso aqui, olha o tamanho disso aqui. Eu quero fazer uma capa bem bonitinha e tal, mas tô aqui, ó. Tô nesse... Por quê? Sabe por quê que eu resolvi comprar um grandão? Aí ele não tem linhas, ele é totalmente... E já estão minhas anotações, ele é totalmente sem linha, porque daí eu posso, sem pauta, como dizem, né? Eu posso desenhar, posso fazer o que eu quiser, pintar para cá, para lá. Se quiser escrever de um jeito diferente, eu vou escrever, entende? Então, tá ali. Eu deixei ele bem... Queria um sem pauta para poder ser livre também no meu ato de expressão. Então, gente, hoje eu faço isso. E por que eu peguei um livro grande já queria um grande, porque o que estava acontecendo é que era um livrinho, aí outro, aí fica naquela coleção de anotações, vários caderninhos, e eu falei, quer saber, eu vou pegar um só, e ele vai me acompanhar durante muito tempo, então eu não preciso ficar retomando os outros, ele vai ser ali o meu grande companheiro aqui durante muitos anos, para eu fazer essas anotações, né? Porque as anotações, eu entendi que as anotações são importantes. A forma como eu me sinto em determinados locais, em determinado dia, né? Acompanhando meus ciclos menstruais, lunares, como é que isso funciona para mim. Tudo isso, gente, são informações de autoconhecimento. É muito importante a gente ter isso. Então, gente, comece a anotar como é que você se sentiu quando veio aquela ideia, talvez, de fazer uma faculdade. Você tem 60 anos, 50 anos e você tem um sonho. E aí veio aquela ideia, fazer faculdade. Eu queria tanto fazer uma faculdade de medicina ou de psicologia, seja lá qual faculdade, ou fazer uma faculdade. Você não estudou porque não deu, porque você teve filhos, porque a vida não te permitiu, né, mais jovem, e agora tem aquele sonho que ficou, né? Como que você se sente quando vem essa ideia na sua mente? Como que você sente, gente? Presta atenção. Como que você sente quando aquele sonho, aquela vontade de fazer tal coisa, pode ser de viajar, como eu, pode ser de, não sei, conhecer um lugar diferente, adotar um cachorro, qualquer coisa, gente, pensa aí, sente aí, né? Hoje eu mudei muito o meu vocabulário, hoje não é mais pense, é sente, gente, sente. Como que você se sente quando pensa em alguma coisa? Anota isso.
que ali pode estar uma dica para você muito importante de algo que é da sua alma, que isso vai fazer bem para sua alma, que isso vai deixar sua alma feliz. Lembra, né? Eu sempre falo aqui no meu canal, aqui a nossa conversa é alma com alma, não tem nada a ver com ego, tá? Vamos tentar deixar nosso ego um pouquinho de lado, entendendo que o ego é importante também, mas a gente veio aqui falar de alma, né? Nosso assunto, nossa pauta maior, alma. Tá bom, gente? Então essa seria a segunda dica. Não julgar, permitir-se esse olhar, tá bom? E aí depois você vai determinando o que fazer com isso, mas primeiro sinta. Promete para mim que vai sentir. Promete para mim que você vai se permitir sentir antes de descartar o que é seu. Tá? A alma, ela é certeira, a intuição é certeira, nosso coração é certeiro, não tem erro. Não tem margem de erro, isso é Hélio Couto falou. Não existe margem de erro quando é intuição. Tá bom? Outra coisa, terceira dica para você. Agora nós vamos aprender a diferenciar, gente, o medo da intuição. Por quê? Por que é importante? Porque o medo pode vir em razão de algum trauma, não é? Ou algum trauma, ou algo que alguém falou a vida inteira. E aí, claro, que vai botando medo. E Matrix como que funciona? A gente toma decisões por meio do medo. A Matrix, ela gosta de colocar medo da gente, não é não? Mas se você foi assaltado ou assaltada à noite, né, andando na rua, é claro que você vai sentir medo toda vez que andar na rua à noite. Ah, isso é intuição? Não, isso é medo. Isso é um trauma que está trazendo essa sensação de medo. Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? E aí, como que funciona a intuição, gente? E como que funciona o medo? Vamos lá. Vamos entender você na rua, caminhando à noite, depois, sei lá, de alguns meses que você foi assaltado, e aí você está caminhando na rua, aí você ouve um barulho, e aí, gente, você vai começar a suar, você vai começar a ter um certo pânico, vem uma ansiedade. Gente, entendam, isso é o medo. O medo, sim, vai trazer ansiedade, o medo, sim, vai trazer o pânico, o medo, sim, vai causar sensações, muitas sensações, um pavor, um desespero. O medo causa isso. A intuição, olha, gente, Deus é tão sábio. Nossa, é tanta sabedoria. Que a intuição, ela vem, gente, ela vem quietinha. Se você estiver andando na rua e você sentir perigo, você vai tomar providências e você vai ou ir para outro lugar, você vai tomar alguma providência. Uma certa calma. Você simplesmente será guiado para aquilo que precisa fazer na rua. Realmente é uma situação de perigo mesmo. Tem alguém te seguindo. Ou você sentiu que ali, se eu for por esse caminho, é perigoso. Pode ter, realmente, tô sentindo que tem uma cilada ali. Você vai ser guiado naquele momento por uma nova situação. Você vai simplesmente fazer o que precisa ser feito. Você não vai começar a suar, você não vai travar, você não vai. A intuição, gente, ela é um sussurro, ela não é grito. O medo é desespero, é suor, é pavor, é pânico. A intuição, ela vem quietinha. Ela vem e... entendi. Tem algo errado aqui. Tem alguma coisa aqui. E aí você vai digerindo essa informação. Se tem alguém mentindo para você, você vai, tem algo errado. Entende? Você fica
você fica no seu centro, tá? É um centramento. Isso é incrível, como existe uma sabedoria, uma inteligência por meio disso tudo. Você percebe essa inteligência, gente? Que até nisso, até para dar avisos de alerta, avisos importantes para a gente, a intuição, ela vem calminha. Aqui eu preciso cuidar. E aí você vai sentir no corpo, tá? Essas questões que eu já vou falar para você, e você vai tomar providências com relação a isso, ou não, né? Mas que você vai sentir, você não vai pirar o cabeção, você vai sentir. Claro que depois entra o ego, muitas vezes entra o nosso cabeção, querendo controlar tudo, querendo dizer como é, como não é, tá? Mas a intuição, ela vem nesse som, o som do sussurro. Não é o som da alma, né? É o som da alma. Então, gente, não existe uma emoção aqui. A intuição, ela não é uma emoção de raiva, de dor, de afeto, desafeto. Ela é a inteligência ali falando para você, entende? Então, se você está muito emocional, que é o grito, né? O grito, o desespero, o pânico, a urgência, a tensão, pode ser que isso seja medo mesmo. Então, agora, a quarta dica é o seguinte: prestar atenção aos seus padrões, tá? Essa dica agora é um exercício para você, tá? Lembra que eu te falei do caderninho? Padrões. Como é que você se comporta quando você sente uma intuição? Então, agora eu vou dar um exercício para vocês. Seguinte, vamos anotar alguns padrões? Lembra quando você sentiu algo bom? Você teve uma sensação boa. Observe onde no seu corpo, agora nós vamos trazendo a sabedoria do corpo, onde no seu corpo você sente essa sensação e como você sente essa sensação. Como que é? Como é esse algo que te faz bem? Como que é esse sentir dentro de você? Olha o seu corpo, pensa aí, algo que é muito bom para você. Você pode estar com alguém que você ama. Onde que você sente? Ou você está indo encontrar alguém que você ama, indo encontrar uma pessoa importante para você, ou você está conversando. Qual é a sensação? Perceba no corpo. Ou você está no lugar que você ama muito, tá? Observe isso, anota, veja das partes do corpo, gente, tá? Isso é importante. Qual parte do corpo você sente? E você sente expandir? Você sente expandir? Como que é a sensação de expansão no seu corpo? Conta para mim. Aonde que é essa expansão? E agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos pensar em algo que não foi bom. Olha, aquele dia deu tudo errado, aquela pessoa, nossa, o que eu tô sentindo, os arrepios, observe bem, lembra desse algo, desse dia, o que você sentiu, como que você sente isso no seu corpo e onde está, observa onde está a contração. A contração. Quando a gente sente algo bom, a gente sente expansão, expansão. Expandir, o coração, ou aqui mesmo no chakra do plexo solar, ou no chakra umbilical, que é das nossas sensações, tá? Das nossas emoções, ou aqui, onde que você sente vibrar, gente, expandir. E quando é algo ruim, onde que você sente contrair? Observe isso e anota. Então, por quê? O nosso corpo tem padrões de comportamento, né? Como eu falei lá no início, eu quando soube que aquilo era possível, fazer a minha viagem, realizar o meu sonho era possível para mim naquele momento,
eu entendi isso, eu percebi que existe um padrão. Hoje, depois de alguns anos, que já faz 5 anos desde aquele momento, né? 5 anos, toda vez que eu tenho esse empolgar, eu fico empolgada, né? Eu sou leonina, então a coisa me empolga. Se não tem esse fogo, para mim não mexe comigo. Preciso ter isso, esse fogo interno, nem que seja o inicial, né? Aí eu vou dar sustentação para isso, né? Sustentação energética ou não. Mas esse fogo eu preciso ter, esse uau, nossa, é isso. Vibrou forte aí, que eu vou sair dançando de felicidade. Então, antes de irmos para a quinta dica, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu estou postando aqui. Deixa seu comentário para saber se você tem alguma pergunta, se você entendeu muito bem como que funciona, se você já teve alguma intuição, como que é o seu padrão, traga aqui. Já também compartilha com seus amigos e amigas para que todos tenham essas informações que são muito importantes, tá bom? E aí, gente, a gente vai para a quinta dica. Você anotou? Você anotou essa parte que é muito importante? Então, beleza. Agora nós vamos para a dica 5, que já é um pouco dessa dica 4, que é prestar atenção no corpo. Não as emoções, lembra das emoções do medo, né? Na dica que eu falei lá do medo, que a gente fica desesperado, tá? Agora, você prestar atenção no corpo. O corpo, gente, ele é o nosso fofoqueirão, né? O fofoqueiro intuitivo é o corpo, é o primeiro que vai sentir. Claro, o nosso coração, esse órgão que é o nosso coração, ele é físico, certo? Então ele vai sentir aqui, vai dar uma pulsação, ou vai contrair no estômago, eu vou sentir não sei o que, eu vou sentir arrepio, eu vou sentir um negócio, eita, tem algo estranho aqui, tá? É o corpo quem vai falar primeiro. Vocês lembram, gente, do Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto? Quem lembra do Gasparetto, gente? Coloca aqui nos comentários. Eu era fã dele desde sempre, desde que eu conheci, sei lá, né, na TV, eu soube do Gasparetto na TV, na Rede TV, que ele tinha o programa Encontro Marcado, e eu não perdia um. Nossa, eu ficava tão feliz quando tinha o programa dele. E ele sempre falava, e eu fui entendendo isso cada vez mais, né? Talvez no início ali eu não entendia muito bem. Ele sempre falava, presta atenção no bicho. Traz para o bicho. O que o bicho sente? Ele falava do bicho. E o bicho, gente, é isso. A nossa resposta mais rápida, até instintiva, é o nosso instinto de sobrevivência, muitas vezes, que vai te fazer tomar uma atitude assim, rápido, sair correndo. Você sai correndo, você não vai pensar, será que eu devo sair correndo? Por que eu devo sair correndo? Mas o que os outros vão pensar se eu sair correndo? O corpo, o bicho, ele sai correndo se ele se vê numa situação de perigo. Tá? Então, aí que tá, presta atenção no bicho, o corpo. Não, aí que tá, a razão, gente, ela vai, em alguns momentos, ela precisa ficar em segunda mão. Primeiro nós vamos para o nosso corpo, o coração vai sentir, vai encaminhar para o corpo e depois para nossa mente. Tá? A onça, na hora de atacar, ela vai ficar quietinha. No momento que ela sentiu, ela vai atacar. Ela não vai, será que eu devo? Mas e se tal coisa acontece no meio? E se eu me machucar? E se não der certo? A onça não tem isso, gente. A hora certa de atacar para pegar sua presa, ela vai pegar. Não é isso? Isso é o bicho. Não pensa, ele não questiona. Esse é o bicho.
coisa que a Bia Rossi, ela é minha professora de biointuição. Eu fiz um curso de biointuição, que é tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Trazer para o corpo, fazer a calibragem, né? A gente chama de fazer calibragem da nossa intuição. E aí a Bia Rossi fala assim, ó, no livro dela, ela diz o seguinte: a resposta do corpo é binária, é sim ou não. Tá? E o reconhecimento desse código, sim ou não, é por contração, não, meu corpo se contrai, não, e sim, eu vou, expansão, tá? Sim ou não, a resposta do corpo, ela é binária. A Penny Pearce, que é uma estudiosa da intuição e da biointuição, ela diz assim: para desenvolver a intuição, precisamos decifrar as insinuações de nosso corpo. Precisamos entender rápida e diretamente, sem desperdiçar tempo traduzindo as coisas. Entende? Então, por exemplo, você está naquela rua escura, você vai entender se realmente aquilo é intuição e se vai precisar tomar uma providência ou não. É sim ou não. Entende? É sim ou não. Eu preciso tomar uma providência. Você vai. Eu senti tal coisa. Essa pessoa está me enganando. Então, sentiu, contraiu o corpo. O que eu preciso fazer, então? Entende? A resposta rápida é isso. Eu preciso sair deste lugar. Algo precisa ser mudado. É isso, gente. Essa é a resposta rápida do nosso corpo, tá? E se você gostou deste vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu comentário também com sugestões de outros vídeos, e tá bom? Gratidão, fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo.